Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Nos propomos mais uma vez, na tarde de hoje, a nos reunirmos nesta casa de oração, de evangelização, para que possamos estudar, refletir um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, pois nós sabemos o quanto ainda necessitamos desse estudo para nos fortificarmos nas realidades do Espírito. Nos momentos que nós aqui aguardamos o início da palestra, nós já estamos sendo assistidos pela equipe espiritual que aqui se encontra. Sabedora das nossas necessidades íntimas, essa equipe, já vai nos beneficiando com aquilo que nós necessitamos e merecemos. Unidos nesse instante, em pensamento, em sentimento, vamos nos dirigir num só propósito a Jesus, nosso incansável Mestre e Irmão Maior, e através dele vamos levar a nossa prece a Deus, nosso Pai Criador, agradecendo por essa oportunidade de estudarmos os seus sagrados ensinamentos, agradecendo pela oportunidade de nos reequilibrarmos espiritualmente e materialmente. Senhor Jesus, abençoa nesse instante as nossas mentes, para que elas possam, em sintonia com o plano maior, ficarem bem receptivas a tudo aquilo que nós aqui vamos ouvir, vamos aprender. Concede-nos ainda, Jesus, a presença dos Espíritos amigos, que possam nos amparar, que possam nos assistir durante todo o transcorrer dos nossos trabalhos. Assim sendo, Senhor, dê-nos licença para iniciarmos mais uma reunião pública, que assim seja. O tema de hoje será apresentado pelo nosso irmão Hélio, que abordará sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, itens de 1 a 10, onde ele falará sobre injúrias e violências, afabilidade, doçura, paciência, obediência, resignação e cólera, ao qual nós vamos envolvendo em vibrações bastante positivas para que ele possa ser feliz na sua explanação. Que a paz do Divino Mestre nos inspire para que possamos transmitir com coerência e fidelidade os seus santos e sagrados ensinamentos. Antes de iniciarmos a nossa exposição, é de praxe, dentro da nossa casa, homenagearmos a uma figura ilustre ou enaltecer alguma obra que tenha significado para nós espíritas. E hoje estaremos falando a respeito do Céu e o Inferno. Foi publicado no dia 1º de agosto de 1865. Este livro explica a justiça divina segundo o Espiritismo. Ela foi traduzida para o português no ano de 1876 pelo doutor Joaquim Carlos Travassos. Oferece um estudo comparado da doutrina a respeito da passagem da vida corporal para a vida espiritual. Aborda temas como as penas e as recompensas futuras, os anjos e os demônios, porque os espíritas não temem a morte.
apresenta casos reais que demonstram a verdadeira situação da alma no momento e após a morte física. Através dos ensinamentos deste livro, é possível compreender a lei de causa e efeito e como é que se processa a justiça divina. Então aqui, a nossa homenagem a esta obra, que tanta luz e tantos esclarecimentos vem trazendo a tantas pessoas, tirando do caminho errôneo e colocando no caminho de luz. O nosso tema, Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, encontra-se no capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Para falarmos de mansuetude e daqueles que são os pacificadores, nós poderíamos imaginar a Terra como sendo uma grande escola, onde cada um de nós nos encontramos nela para aprendermos a ciência do Espírito. Temos na escola social a aprendizagem de informações, de leis, que são, na sua grande maioria, superficiais quando se trata da questão do espírito. Nós poderíamos falar que manso e pacífico, o manso é aquele que não se dobra perante as questões da violência. Ele é pacato na sua essência, ele é nobre, ele é pura essência em espírito, a trabalhar em prol das questões divinas. Enquanto que o pacificador é aquele que promove a paz no coração daqueles que se encontram desconsolados, desolados, violentos. E para nós falarmos de mansuetude e de pacificadores, nós teríamos que pensar que não se refere apenas às guerras, não se refere apenas aos atritos sociais, às revoluções que nós encontramos de país a país ou entre sociedade, mas aquela questão fundamental que toca cada um de nós, que é o nosso comportamento em nosso dia a dia. É aquele mal-estar que nós sentimos junto aos nossos familiares. É aquele xingamento que falamos de forma não percebida, de uma forma inconsciente, ou até mesmo consciente, querendo agredir, querendo ofender. É aquela expressão descortês para com a esposa, para com a mãe, para com o filho, para com o patrão ou para com o empregado. São esses pequenos comportamentos do nosso dia a dia é que Jesus se refere quando no Sermão da Montanha ele retrata bem: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, e bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E vai mais a fundo ainda. Ele diz que merecerá ser condenado aquele que disser ao seu irmão raca. Raca é uma palavra que em hebreu significa pessoa desprezível, sem importância, e que normalmente, na época, era representada a questão cuspindo-se, virando o rosto de lado e cuspindo, tentando dizer, demonstrando que aquela pessoa nada significava. Esse tipo de comportamento ainda nós temos hoje. Jesus fala que merecerá ser condenado pelo fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão: és louco. Agora, por que será que essas palavras, desprezar o outro, agredir verbalmente alguém, tem tamanha importância
para merecer tal condenação. Nós sabemos que uma ação praticada errônea, dependendo da causa, da motivação, ela pode ser atenuada ou não. Mas Jesus é categórico. Ele condena com o fogo do inferno aqueles que forem violentos, forem agressivos, forem descortês para com o seu próximo, para com o seu irmão. E por que que isso é assim? Nós, em nosso comportamento do nosso dia a dia, falamos palavrões como se fossem brincadeiras, falamos expressões pejorativas para com os nossos pais, para com os nossos filhos, para com os nossos amigos, e não nos damos conta que determinada frase, dependendo da forma que for emitida, ela tem uma carga negativa ou uma carga positiva, dependendo de como que você reveste essa palavra ou essa frase. Se eu revisto uma expressão de carga negativa, ela vai chegar sobre a pessoa de uma forma fulminante. É como se fosse uma tempestade no campo da alma, e ao elaborar a palavra, é como se emitíssemos um raio que é fulminante e nós não sabemos qual o tamanho da destruição que irá causar e nem onde irá cair. Por que será que Jesus nos fala que temos que sermos brandos, pacíficos, mansos para com o próximo? Porque toda palavra descortês, toda ação que chega a agredir um irmão é contrária à lei de amor e caridade. Se eu quero ser filho de Deus, eu tenho que amar o próximo. Se o meu amor não chega ao ponto de trazer este irmão para junto do meu coração, eu não estou amando a Deus. Se eu agrido o meu próximo com palavras deselegantes, eu estou transmitindo a essência que existe dentro de mim. E essa essência que existe dentro de mim não é uma essência de cunho luminoso, mas sim de cunho de falta de luz, de trevas. E eu estou carente neste campo e preciso efetivar em mim, fazer em mim a reforma íntima. Então, quando Jesus diz que qualquer expressão descortês, seja no campo de expressar aquela palavra de desprezo, virando o rosto e cuspindo no chão, seja ofendendo, falando que a pessoa está louca, ou outras expressões ainda mais contundentes, nós estamos simplesmente denegrindo, lutando contra a lei, que é a própria lei que deverá unir todas as pessoas, que é a lei de amor e caridade. E como é que podemos agir desta forma? Observando o Evangelho, observando os ensinamentos de Jesus, colocando-os em prática. Há muitas lições que nós aprendemos na vida, muitos ensinamentos, seja no próprio seio da família, seja no banco escolar, que dá o cunho, o caráter de uma ação benéfica, benevolente para com o próximo. Mas, muitas vezes, essa benevolência que eu tenho para com o meu irmão é pura máscara, é puro verniz social, que quando nós viramos as costas, passamos a agredi-lo, passamos a tecer comentários descortês. Esta ação, que é o nosso proceder em nosso dia a dia, é algo contrário à lei de caridade. Há muitas pessoas que por necessidade ou por medo são, seja no serviço, seja em sociedade, no campo exterior,
pessoas amáveis com os estranhos, que tratam terceiros com muita simpatia, com muita benevolência, chegando a mesmo a ser caridosos com essas pessoas. Mas que quando chegam dentro do lar, deixam que esse verniz social se derreta e apresenta a sua face crua e nua, e deixa vir à tona o que é na sua essência, passando a agredir tanto os familiares quanto os seus subordinados. Essa máscara usada no meio social, ela não serve para ser usada no seio familiar. Porque se ele fosse sincero na sua expressão no meio social, alguém lhe colocaria no seu devido lugar. Mas em casa, para dizer que lá ele manda, para dizer que lá ele se faz obedecido, então ele faz com que toda a sua ira, toda a sua revolta se expresse através de comportamentos. É o orgulho que não deixa essa essência mais íntima do ser, que é o amor, que é a compaixão, que é o respeito pelo outro, se expressar de forma coerente. E quando esta pessoa se sente agredida por um tipo qualquer de resposta pela qual ele não aceita, quando ele se sente contrariado, o seu orgulho ferido faz com que ele entre no processo de cólera. E esse acesso de cólera faz com que ele se assemelhe ao animal e passa a quebrar tudo, quebrando objetos, quebrando expressões materiais que não podem se defender por serem inanimadas, ou quando não muito, agridem fisicamente os familiares, a esposa, o esposo, os filhos, os empregados. E essa pessoa, quando volta a ter sangue frio, quando volta à lucidez, porque a cólera é um surto passageiro, quando essa pessoa retoma o seu equilíbrio, ela percebe o quanto errou e se arrepende e cai no remorso. E qual não será o remorso se, num estado alterado de cólera, ela vier a praticar um ato tal que venha a se arrepender para todo o resto da vida? Há muitas pessoas assim, que são puro verniz de comportamento, de benevolência no exterior, mas que no momento, entre quatro paredes, na intimidade, deixa-se fazer mostrar como realmente é. Essas pessoas são pessoas dignas de pena. Elas não conhecem ainda o que é ser caridoso, o que é ser cristão. Ainda não entenderam a questão do amor. E Jesus vem cobrar de cada um de nós essa mansuetude. Ser manso é não ceder à violência. Ser manso é não ceder a qualquer tipo de comportamento descortês. É não atuar na mesma medida. É aquela frase que Jesus nos ensina: quando receba um tapa numa face, dê também a outra, mas não retribua o mesmo gesto de violência. Que aplaque em si toda a violência recebida, que transforme com os recursos da própria alma esse ato violento recebido e distribua flores, mostrando qual é o comportamento que deve ser exemplificado. O verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, deverá proceder dessa forma: devolver àquele que agride em forma de respeito, em forma de comportamento nobre, ético, em forma de calma, de serenidade, toda e qualquer violência recebida. Mas como é que eu posso
atuar com calma, com serenidade, num mundo que é tão violento. Da mesma forma que chega até mim esta violência, que eu atue de acordo com os ensinamentos do Evangelho de Jesus, que eu coloque em prática esses ensinamentos. O mundo, ele só é violento em virtude dos nossos comportamentos. Somos nós, dentro da nossa família, que começamos o incêndio que se processa nas guerras. É a forma inadequada de tratar a esposa ou o esposo. É a forma inadequada de tratar o filho ou a filha, o patrão ou o subordinado. E essa forma agressiva que normalmente nós tratamos os outros, vai acumulando uma carga de tensão que em determinado momento explode. E ao explodir, gera muita dor. Nós somos os responsáveis, tanto pelas guerras internas, dentro de nossos lares, quanto pelas revoluções sociais, tanto quanto pelas guerras mundiais. Tudo começa dentro do lar. Tudo começa dentro de nós. Há necessidade que eu reveja a paz dentro de mim. Jesus falou, vós sois deuses. Se há a divindade habitando dentro de mim, então que eu faça com que esse amor divino desabroche do meu coração e atinja o meu próximo com toda a sua pujança. E não a forma natural que consideramos de atuar, que é a defesa pela defesa, a agressão pela agressão. Nós adotamos hoje esse comportamento. Ser afável, ser brando, ser caridoso, ser paciente. Isso é que Jesus espera de cada um de nós. Para que eu possa herdar a terra, uma terra mudada, uma terra sem violência, uma terra onde impera leite e mel, onde há a paz, a harmonia e o equilíbrio. É a paz e o equilíbrio de uma terra transformada de provas e expiações em regeneração. Esta nova terra, este novo mundo, que está se processando a mudança hoje, é que será a terra prometida por Jesus a cada um daqueles que forem mansos, a cada um daqueles que aplacarem o mal dentro de si mesmos. Normalmente se fala nos meios espíritas, quando os maus forem retirados do planeta Terra, aí sim somente haverá a morada dos bons. E nós podemos entender de uma outra ótica também. Esta terra será a morada de pessoas iluminadas quando cada um de nós aplacar o mal dentro de nós. Aí sim nós estaremos preparados para habitar com o próximo sem agressões. Coabitar com o próximo, respeitando este no nível em que ele se encontra. Nós sabemos, enquanto espíritas, que existem divergências de evolução. Existem diferenças, estágios evolutivos na própria Terra. Uns estão mais adiantados que o outro. E por que eu vou exigir daquele que não tem tanta evolução, não tem tanto entendimento, não tem tanta compreensão, o mesmo tipo de comportamento daquele que é mais evoluído? E aí está uma outra virtude exigida de cada um de nós, que é a paciência. Ter paciência com tudo aquilo que venha e contrarie os nossos pensamentos, a nossa vontade, a nossa atitude de agir. Porque aquele que está se expressando de uma determinada forma, ele pode estar num nível tal que não entenda, não compreenda o que é que nós estamos transmitindo. E temos que exemplificar, e exemplificar através da paz, através da harmonia, comportamentos saudáveis, e não através da violência, não através da agressão, da fala, aquela palavra pesada que quando cai, machuca, quando
cai sobre a pessoa, magoa. Devemos sim transmitir palavras de luz, palavras que enaltecem a pessoa, palavras que trazem equilíbrio, palavras que que valorizem a pessoa. Há na obra Lindos Casos de Chico Xavier uma passagem em que, numa sexta-feira, Chico ficou até de madrugada psicografando esses romances de Emmanuel, um desses romances de Emmanuel, e no sábado ele tinha que trabalhar na Fazenda Modelo, acordou atrasado, e por haver acordado atrasado, mal se arrumou e saiu correndo para o serviço. A charrete que o levava até o local de serviço já havia passado, então ele deveria andar, ir a pé, e foi praticamente com os passos muito acelerados. E chegou de frente à casa de uma senhora bem velhinha, e ela lhe falou: Chico, que bom que você chegou, preciso muito falar contigo. E ele responde: agora não posso, estou atrasado, preciso ir para o trabalho. E foi. Passou 100, 200 metros, Emmanuel lhe aparece e fala: Chico, pare, volte, atenda aquela senhora. Você vai perder 5 minutos, não será prejudicado por isso. Chico volta, lhe atende. Ela queria saber como deveria tomar um remédio homeopático que Dr. Bezerra lhe havia prescrito. Ele orienta a senhora e parte em direção ao serviço. Correndo mais ou menos 100, 200 metros, Emmanuel lhe aparece novamente e lhe diz: Chico, pare, olhe para trás, verifica o que está saindo da boca desta velhinha que você acabou de atender. Ela no portão falava: Chico, vá com Deus, que Deus lhe acompanhe. E Chico viu, e junto com essas palavras vinha uma imagem de luz que entrava no corpo dele. Essa imagem de luz, vá com Deus, palavra luminosa, que é a palavra que cada um de nós deverá ter para cada um daqueles irmãos nossos. A palavra tem energia. Foi através do verbo que Deus promoveu a criação do universo, o que é chamado de Logos. Faça-se a luz, faça-se o sol, faça-se a terra. Foi através do verbo, através da palavra. A palavra pode ser construtiva ou destrutiva. Depende de nós, do que nós temos em nosso íntimo. Mas será que podemos mudar o nosso íntimo? É claro que sim. Há pessoas que dizem: a agressão que eu tenho não depende de mim, é fruto do meu corpo. O meu corpo é que é agressivo. Eu tenho tendências agressivas. Hahnemann e Lázaro trazem informações no capítulo 9 a respeito das agressões. E uma dessas explicações é que o corpo não promove nenhum tipo de agressão a ninguém. Ao contrário, todo e qualquer vício, toda e qualquer imperfeição é do espírito. Se determinada pessoa for agressiva, violenta, imperfeita, viciosa, isto é do espírito. E é o espírito que deverá responder, e não o corpo. Se a pessoa tem um corpo saudável, cheio de energia, isso não quer dizer que essa pessoa, esse espírito, será agressivo, em detrimento daquele que tiver um corpo franzino, debilitado, será mais calmo, mais sereno. Ao contrário, se o espírito agressivo habitar um corpo franzino, esse corpo franzino irá expressar a sua agressividade. Se a pessoa que é calma, serena, equilibrada, habitar um corpo atlético, saudável, energizado, ele não vai ser agressivo em virtude do corpo, será uma pessoa serena, equilibrada. Portanto, a desculpa que nós damos
para informar que é o corpo que promove a agressividade, fica descartada. É o espírito que traz os seus vícios, que traz as suas imperfeições. E nós precisamos trabalhar para isso. Mansos e pacíficos. Benditos são aqueles, os pacificadores, porque eles plantam no solo do coração das pessoas revoltadas a paz. E essa paz é que vai promover uma terra de luz no amanhã. A paciência que cada um de nós precisa ter. Quantos de nós não sofre dores atrozes? Nós estamos num planeta de provas e expiações. Aqui não é um jardim de delícias. Aqui não é um mar para gozarmos apenas. Mas, sim, uma escola para aprendermos a nos educarmos no caminho do Espírito. Então, aquele que sofre, que tenha paciência, que tenha resignação, que seja obediente às leis de Deus, resignado perante a vontade de Deus, porque aquele que hoje está sofrendo, está sendo marcado para que pague o seu débito de épocas passadas, de experiências transatas, e possa, num futuro, estar equilibrado com a lei e poder ser recebido num campo de luz. Então a resignação, a paz interior, a paciência com as nossas dores, aceitar essa dor, sem lamentar-se, sem agredir ao Criador, sem acusá-lo das suas dores, porque as dores nossas é único e exclusivamente efeito de comportamentos errôneos, da trilha que nós nos desviamos. Há necessidade de voltarmos a uma trilha de libertação, a uma trilha que conduz a um jardim florido. E essa trilha se faz pagar, quitar com a lei todos os nossos débitos. Por isso, a resignação. Por isso, a paciência. Ter paciência com aquele que é a causa das nossas dores. Porque, já que estamos num plano de provas e expiações, aquele que é a causa das nossas dores é o motivo da nossa prova. E temos que ter paciência para com esta pessoa e não agredi-la, não tentar excluí-la de nossa vida. Porque o Criador a colocou junto a nós para que nós possamos provar a nossa paciência. Então, o respeito, a paciência, a não agressão para com aqueles que estão conosco, que são verdadeiras cargas que nos fazem sofrer, que são verdadeiros empecilhos para o nosso entendimento das coisas materiais, mas que não são empecilhos para o entendimento das questões espirituais. Abramos o nosso coração, abramos a nossa alma para os ensinamentos de Jesus, para que, no amanhã, quando formos para a pátria espiritual, Jesus nos receber de braços abertos, feliz, e dizendo a cada um de nós que nós somos bem-aventurados, porque somos mansos. Somos bem-aventurados, porque fomos pacificadores. E aí, então, retornaremos numa terra equilibrada, numa terra onde possa eu e todos os demais sentir a verdadeira felicidade, a felicidade que ninguém pode tirar, porque não haverá mais essa forma de expiação que há hoje nesta terra, porque os maus foram retirados, ou seja, nós aplacamos dentro de nós a maldade que havia, nós corrigimos as nossas imperfeições, então podemos seguir em paz. Muita paz a todos. Nós temos agora a oportunidade de participar, através de perguntas, maiores esclarecimentos. Olá, como é que se trabalha esse sentimento negativo dentro da gente? Olha só, o Evangelho nos traz lições esplêndidas com relação aos nossos vícios, às nossas imperfeições. É claro que nós não conseguiremos
tirar esses vícios e imperfeições no estralar de dedos, porque é a somatória de centenas ou milhares de reencarnações que já tivemos, e nós vivenciamos muito, muito esse vício, e esse vício está impregnado em nós de uma forma muito profunda. Mas hoje que acordamos para a luz da razão, que acordamos para o entendimento dessa luz espiritual, então nós podemos, através dos ensinamentos de Jesus, pô-los em prática e, paulatinamente, passo a passo, essa renovação interior vai se processando. Através da prece, uma prece carregada de fé, de vontade, coragem para a vontade, nos possibilita trabalhar esse vício que trazemos dentro de nós, essas imperfeições que estão dentro de nós. É claro que somente a oração, a prece e a fé não serão suficientes. Eu terei que ter paciência e aguardar de forma resignada a vontade do Pai. Porque no momento certo em que eu troquei esses atos negros, esses atos errôneos que habitavam dentro de mim, por comportamentos significativos, saudáveis e equilibrados, aí sim eu estarei me iluminando, tirando as trevas dentro de mim e me preenchendo de luz. O senhor falou algumas vezes sobre a paciência, né? Sim. A paciência é um dom que nada custa, materialmente falando, porque não precisa de dinheiro, não precisa de nada. E por que é tão difícil da gente usar ela? Qual é o motivo que a gente não usa? O senhor podia me dar uma explicação? Nós temos em nosso psiquismo algumas divisões. Quando nós chegamos às primeiras experiências na carne, nós temos os instintos animais. Quando desperta a nossa razão e a nossa consciência, nós começamos a trabalhar em prol do ego. E esse ego necessita de satisfação. E de repente nós acumulamos valores e não queremos abrir mão desses valores. Mas existe o self, que é o espírito, precisando também ser trabalhado. E nesse mecanismo entre a satisfação do ego e a necessidade do espírito, eu tenho alguns vícios morais, que chamamos de egoísmo, de orgulho, de vaidade, e é o orgulho ferido que faz com que nós não venhamos a exercitar essa paciência. Porque quando começamos a ser pacientes, esse orgulho vai se desfazendo, ele vai se diluindo, até que chega um momento que nada mais nos agride, nada mais nos oferece qualquer tipo de perturbação, e o equilíbrio se instala. Esse equilíbrio ser instalado, eu tenho melhores condições para galgar enquanto espírito no caminho da minha perfeição. As suas considerações finais? Vamos falar que uma mensagem que Emmanuel nos transmite, que é: nós sabemos o que seja o bem, como fazer o bem, quando praticar o bem e quanto nos cabe atender ao bem. De vez que os achamos informados de que o maior bem para nós nasce invariavelmente da obrigação nobremente cumprida de formar o bem para os outros. Muita paz a todos. Depois de tanto recebermos esclarecimentos que nós sabemos que serão muito significativos nessa nossa trajetória reencarnatória, passamos para o momento das nossas vibrações. Vamos compartilhar essas bênçãos que aqui nós estamos recebendo com os nossos irmãos que se encontram espalhados pelo mundo, enfrentando quadros de dor, de dificuldade. Canalizando as nossas vibrações de amor, vamos mentalizando na nossa tela mental os hospitais, os leitos de dores, as salas de cirurgia,
e vamos rogando, em nome de Deus, em nome do nosso Mestre querido, que os incansáveis amigos espirituais possam se fazer presentes ao lado de cada irmão nosso, lhes transmitindo o alívio de que necessitam, a sustentação para a passagem desses momentos. Vibramos ainda para os presídios, desejando que a luz da bondade possa se fazer presente em cada coração dos nossos irmãos que lá se encontrem. Que possam, amparados pela equipe de amor, reverem conceitos, reverem comportamentos e decidirem-se para uma mudança significativa nas suas vidas. Vibremos para que esses nossos irmãos possam se fortalecer num novo propósito. Vibremos ainda para as criaturas que desencarnaram no dia de hoje. Seja qual for o seu credo, o seu entendimento, que elas possam se reconhecer separadas do corpo físico, compreender a nova jornada que iniciam e assim, tranquilas, regressarem para a vida espiritual. Vibremos também para os espíritos que reencarnaram no dia de hoje. No meio das alegrias familiares, que eles possam trazer as bênçãos para essa nova empreitada terrestre e que, amparados pelos seus pais, possam receber as melhores instruções para o seu êxito reencarnatório. E assim, nós compreendemos o quanto é importante o estudo para o espírito. Por isso, de joelhos, nós queremos agradecer por termos tido essa oportunidade. Por termos tido a oportunidade de aqui nos encontrarmos e receber, mais uma vez, os ensinamentos de Jesus. Que possamos introjetá-los de tal modo que eles passem a refletir de nós na forma do nosso comportamento. Jesus, amigos espirituais, nós agradecemos o amparo que tivemos e pedimos licença para encerrarmos mais esta reunião pública. Que assim seja.